E sem saber, Tiago, depois que eu fui ver isso, Tiago, ele é o Amós do Novo Testamento. E agora nós vamos falar de nós, igreja. Precisamos entender o tempo. Ontem o Ricardo falou sobre ativação profética. Falou sobre restaurar o entendimento profético. Nós precisamos saber o tempo que nós estamos vivendo hoje, 2019, como igreja. E eu fiquei meses ali no livro de Tiago perguntando a Deus. E eu quero te lembrar uma coisa, cara. O livro de Tiago coloca as coisas no lugar. Ele fala de céu e terra. E uma igreja no meio dessas coisas. Ele fala, por exemplo, lá em Tiago capítulo 1, abra lá, vamos só fazer a introdução. Tiago capítulo 1, versículo 8. Ele fala de um homem inconstante. Olha aqui, ó. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é o homem inconstante? Uma hora ele está no céu, outra hora ele está na terra. Uma hora ele dá testemunho, outra hora ele dá falta de testemunho. Está entrando um tempo agora, que é o tempo do testemunho na igreja. O que Deus espera da igreja nesses dias é um testemunho vivo. Um testemunho poderoso no Brasil. Outra coisa, eu quero te falar uma coisa. As coisas da terra são transitórias. As coisas do céu são eternas. O problema é que a gente vive aqui na terra, olhando para aquilo que é transitório. Mas há um convite para você. Há um presente para você. Há algo especial que precisa ser cravado no seu coração. Escute. Deus quer colocar coisas eternas. Que o homem não pode roubar. Ninguém pode roubar. Porque são dos céus. E o livro de Tiago fala um pouco sobre isso. Ele também fala sobre cobiça e generosidade. Fala-se muito sobre prosperidade. Prosperidade é de Deus, cara. Mas a prosperidade tem um fim, nos tornar mais generosos. O coração do generoso prosperará. Fecha tudo sobre prosperidade. É o que a Bíblia diz. Deus quer levantar uma igreja nesses dias na terra com coração generoso. Outra coisa que esse livro fala aqui, ele fala sobre a língua maldosa e a língua abençoadora. Olha aqui o capítulo 3, versículo 10, rapidamente. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Deus está santificando a igreja no Brasil para um testemunho poderoso. Outra coisa, ele fala sobre ira e paciência. Olha aqui o capítulo 3 ainda, ou melhor, o capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar. Um testemunho fruto de algo que é por dentro. Um testemunho fruto de uma obra que Deus fez, está fazendo no nosso coração. Outra coisa, ele fala sobre justiça e injustiça. Tiago é o profeta da justiça do Novo Testamento, 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Precisamos entrar agora como igreja no Brasil. Estamos entrando agora num tempo novo do Brasil, aonde Deus vai cobrar o nosso testemunho. E esse testemunho precisa ser levantado, inclusive, no meio da nossa sociedade. Deus deu muito para a igreja. E quando eu estava estudando sobre fé, por que Tiago é um livro que fala sobre fé? Ele inicia falando de fé.
ao que Paulo também falou. Tiago capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé, querido, então tem que ter uma aprovação da fé. É isso que nós vamos entrar, essa é a estação. Porque Deus vai liberar para as nações homens e mulheres de fé. Deus precisa, queridos, eu trabalho com nações. A maior necessidade nossa são de obreiros. Cadê os obreiros do Senhor aqui? Hã? Pessoas maduras, pessoas de fé. E uma coisa que o Senhor me mostrou sobre a fé é, amém? Mas eu quero 3 pessoas aqui para explicar o que o Senhor me revelou sobre a fé. 3 pessoas, rapidamente aqui, qualquer uma, vem cá na frente, 3 pessoas. Aqui, ó. Deixa eu explicar uma coisa sobre a fé. Fica aqui um do lado do outro aqui. Olha aqui. A Bíblia fala de 3 céus. Aqui é o 3º céu, as coisas são eternas. Aqui é onde está o trono de Deus. É aqui que as coisas acontecem. Amém? Aqui está o 1º céu. Aqui, ó. É a atmosfera. É a área natural. É a parte do tabernáculo onde a luz natural ilumina o nosso caminho. Ele é aberto. Mas o que conecta, olha aqui, ó. O que conecta o 1º céu com o 3º céu é o 2º. Hã? É o 2º céus. E é aqui que a fé muitas vezes trabalha. A Bíblia diz, fique ainda, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, que coisa muito interessante, sobre os patriarcas, que eles não receberam as promessas, mas vendo-as e saudando-as, declaravam que era o quê? Peregrino nessa terra. Quando você tem fé, você está conectado com os céus. Está entendendo isso aqui? Você está na terra, mas o seu coração precisa estar nos céus. E aí vem a grande luta, o grande trabalhar de Deus. E o que tem no 2º céu? Tem três instrumentos que Deus revelou a Moisés. E esses 3 instrumentos são 3 chaves que estão no livro de Tiago. Tem a mesa dos pães. E o que é a mesa dos pães? Fala do pão vivo que desceu dos céus. Os pães eram colocados 6 de um lado e 6 do outro. Fala do pão vivo que desceu dos céus para a igreja do Senhor em comunhão. Havia o altar de incenso. Fala do sacerdote que entra com as suas orações. Eu quero te lembrar que era 2 vezes por dia. Fala também do candelabro, que fala do Espírito, a vida do Espírito. E essas 3 realidades da fé são manifestas em Tiago. São 3 chaves que eu achei em Tiago. Pode sentar. E eu quero hoje falar sobre uma chave. Nós vamos falar hoje sobre a mesa dos pães. Você está comigo ou não? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Querido, para nós vivermos uma vida em fé, nós vamos entrar agora numa dimensão de avivamento na palavra. Está entendendo ou não? Você vai entrar num tempo agora, onde a palavra vai passar a ser muito importante. A igreja brasileira precisa agora entrar num tempo de revelação na palavra. Abra sua Bíblia em João capítulo 7. Há uns anos atrás o Senhor me deu isso aqui e eu fiquei assim muito impressionado. Como é que nós ativamos a revelação? Como é que a ativação da palavra acontece em nós? Jesus está ensinando numa festa. E a maneira como ele ensinava, levava os estudiosos da lei a ficarem impressionados com ele. E eles se perguntavam, como esse homem sabe essas palavras? E esse princípio
é um princípio de revelação. E eu quero que a fome pela palavra e pela revelação dos céus aconteça na sua vida, no seu coração. Eu quero orar agora para que a revelação da palavra, a paixão pela palavra, aconteça na igreja brasileira. Porque para a igreja brasileira ser levantada em fé, queridos, a palavra precisa estar cravada no nosso coração. Nós estamos enxergando sutilmente o mundo espiritual, trabalhando contra a palavra de Deus no Brasil. Tudo e todo o princípio da palavra de Deus no Brasil tem sido confrontado pela grande mídia. Esse não é um problema do Brasil, esse é um problema mundial. Por isso Deus precisa agora fortalecer a sua igreja. A ministra nossa, da mulher, está sendo atacada constantemente por causa das suas posições na palavra. Isso é algo espiritual. Mas eu creio que Deus vai plantar uma palavra poderosa sobre a igreja. Precisamos de uma fome pela palavra. Seremos levantados pela palavra. Querido, o sacerdote entrava ali todo sábado e trocava os pães. O que significa isso? Que as grandes revelações que Deus tem para você não vai acontecer no meio da sua agitação da sua alma. Você vai ter que aprender a descansar em Deus através da palavra. Vivemos tão agitados. João capítulo 7 diz o seguinte: murmuravam pois deles, versículo 41, murmuravam pois dele os judeus, porque dissera, ou melhor, 7:14, corria já em meia festa, e Jesus subia ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe ele estas letras? Sem ter estudado. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Olha o coração aí da revelação. Quem quer receber revelação aqui? Você tem que entender que não é você, mas vem dos céus. Responderam no versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Cara, isso aqui é demais. Aqui tem uma chave. As grandes revelações da palavra, as grandes revelações dos céus virão para somente aqueles que querem fazer e andar da vontade dEle. Aquele que quer conhecer a vontade de Deus. E o verbo aqui é interessante. Aquele que quiser desejar profundamente. Fazer aqui é um verbo no original contínuo. Está falando de uma constância, na qual na nossa vida em Deus, nós constantemente desejamos fazer a vontade dEle. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade dEle. Ele tem um prêmio para aqueles que querem andar assim constantemente. Você quer ter constância na sua vida cristã? Deseje constantemente fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que ela é boa, a Bíblia diz que ela é perfeita, a Bíblia diz que ela é agradável. Quem quiser andar dessa forma, as grandes revelações da palavra virão. Porque a revelação não está ligada à cabeça. Deus não está chamando uma igreja com cabeça grande. Deus está chamando uma igreja com coração grande. Está entendendo isso aqui ou não? Por isso o livro de Salmos é o livro que fala do coração. E o livro de Salmos está no meio da Bíblia, gritando. Você quer estudar a Bíblia, meu filho? Como está o teu coração? Meu filho, você quer conhecer a palavra? Como está o teu coração? Você tem me adorado de verdade? Se você tem andado dessa forma, as grandes revelações de Deus, eu vou liberar para a sua vida. Precisa vir um tempo, precisa restaurarmos agora um tempo de adoração com os nossos corações, porque a palavra de Deus há de se manifestar no nosso meio.